Boa noite, eu quero pedir desculpa aí inicialmente pela cara de cansado, tô de madrugada, tive que esperar minha filha dormir para poder gravar alguma coisa em casa. Enfim, vamos falar hoje sobre calor latente e mudanças de fase. A gente vai começar aqui com um gráfico, tá? Que a gente usa para imprimir em braille aí para molecada cega, quando a gente tem uma impressora braille disponível, tá? E a vantagem de estar em braille é que você pode aprender braille agora. Ó. Pega o seu dedo, passa ali, ó, vamos passar o dedinho comigo ali, ó. Tá escrito ali, ó, passando o dedo no monitor, tu vai sentir o braille sim, entendeu? É o que tá escrito ali, ó. Então, a gente está falando aqui a questão do aquecimento da água e perceba, eu vou começar aqui, ó, demonstrando para vocês o eixo X, onde eu tenho aqui a quantidade de energia envolvida, eu tenho aqui no eixo das minhas ordenadas, ou eixo Y, eu tenho a minha temperatura. Se eu estou falando de água especificamente a uma atmosfera, ó, aqui, agora é sério, está escrito aqui, ó, uma atmosfera de pressão, eu estou supondo aqui inicialmente um gelo, uma temperatura negativa. Caso eu comece a fornecer energia para esse gelo, tá? É, eu estou dando energia, estou dando energia, estou dando energia. Se eu dou mais energia para esse gelo do que esse gelo emite, o que acaba acontecendo? A temperatura desse gelo aumenta. Mas a temperatura desse gelo aumenta até quando? Até que ele começa uma mudança de fase, tá? Que, sob pressão de uma atmosfera, isso acontece a 0 grau. Perceba que a 0 grau a temperatura agora é constante, ou seja, você continua dando energia para o corpo, todavia, durante a mudança de fase, a temperatura dele não muda. E você até se questiona, mas você não está dando energia? Se você está dando energia, era para estar mudando de fase. E aí vem aquela diferença entre o que é calor sensível e calor latente. No calor sensível, a gente tem um aumento de temperatura ou redução de temperatura relacionada à troca térmica. No entanto, no calor latente, tá, que a gente tem nas mudanças de fase, você tem a troca térmica, mas você não tem a variação de temperatura. Perceba que não é por não ter a variação de temperatura que você não está dando um destino para essa energia. No caso aqui, você está utilizando energia para outras coisas que não aumentar a agitação molecular. No caso aqui, a gente está falando, por exemplo, de uma quebra de estrutura. De tal forma que a quantidade de gelo, ou seja, de água sólida, ela vai diminuindo, 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 diminuindo. E quando eu chego nesse pontinho aqui indicado pelo meu dedo, que ainda está em cima do eixo das abscissas, eu tenho simplesmente o quê? Eu tenho apenas água a 0 graus Celsius. Percebam, no meu primeiro ponto da plataforma, eu tinha gelo a 0 graus Celsius, agora eu tenho água a 0 graus Celsius. A partir do momento que agora eu não tenho mais o gelo, a temperatura do meu sistema pode perfeitamente subir. Caso eu continue, eu tenho uma fonte térmica, continue inserindo energia no sistema, a temperatura sobe, 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 sobe. No caso específico da água, quando ela chegar aqui a 100 graus Celsius, eu, de novo, vou estabilizar minha temperatura. Aí vem você de novo e pergunta, mas a temperatura vai ficar contente como se você deixar energia nisso aí? Ah, pelo amor de Deus, pô, tu tá botando energia, só que mais uma vez a gente está numa mudança de fase. Você tem aqui um fluxo energético de tal forma que você tem a fonte térmica dando energia para essa água, você tem aquilo que a água emite para o ambiente e ainda tem as moléculas que saltam, porque as moléculas com maior energia cinética, elas vão literalmente falando, pulando para o ambiente, e isso diminui a energia do teu sistema. Então, você tem um fluxo zero, tá? Dependendo de como você encare isso, mas não é um fluxo térmico zero. Tá? Você pode falar de um fluxo energético zero. Mas isso a gente discute com um pouquinho depois, tá? Por enquanto, o que você precisa saber? Quando você começa a plataforma, você tem 0 graus Celsius, e aí vem de novo, ó, paralelo ao eixo da quantidade de energia trocada, nessa indicativa, eu tenho aqui ó, a temperatura constante, eu tenho a quantidade de vapor aumentando, a quantidade de líquido diminuindo. Quando eu termino a minha plataforma, eu tenho somente vapor a 100 graus Celsius. E caso você continue dando energia,
fim da mudança de fase, aí sim, ó, a tua temperatura ela começa a subir. Aí você vem, ó, traça aqui, ó, para ordenado, ó, abscissa, ó, ordenada, abscissa. Você vai indicando no gráfico, aí agora sim você tem a sua croca térmica relacionada ao aumento de temperatura. A gente deu uma analisada rápida nisso aqui, e agora a gente vai simplesmente demonstrar aqui alguns nomes de mudança de fase, nada que você já não conheça lá desde que você estava no primário, no máximo aí sexto ano do ensino fundamental. E a partir daí a gente vai para o que interessa, que é ficar discutindo o fenômeno. O assunto tende ao infinito. A gente vai pegar aí alguns exemplos que eu selecionei, tá? Caso você tenha mais algum assunto aí, algum exemplo aí que você queira analisar, coloca aí para gente e a gente discute. Pronto. Estou pegando aqui agora, vou mudar a cabeça de lugar aqui de vez em quando. Eu tenho aqui o quê? Sólido, líquido, gasoso. Só apresentando nomenclatura aí, tá? Estado sólido passando para o estado líquido, eu vou chamar de fusão. Estado líquido para o estado gasoso, eu vou chamar de vaporização. Do estado sólido para o estado gasoso, sublimação. E, de volta agora, do gasoso para o líquido, eu tenho uma condensação. Do líquido para o sólido, eu tenho uma solidificação. Que fique claro que, embora a gente esteja acostumado a trabalhar com a questão de uma atmosfera, que é onde você vai dizer que o gelo se funde a 0 grau e a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, a gente pode perfeitamente, não só artificialmente como naturalmente, variar pressão e temperatura. E conforme a gente varia pressão e temperatura, cara, você varia simplesmente tudo. Isso a gente vai observar no diagrama pressão versus temperatura, tá? Onde a gente apresenta o diagrama de fusão de substâncias de modo geral e da água que tem um comportamento um pouquinho diferente em relação ao normal. Ó, só para que vocês tenham uma ideia, olha aqui, ó. Estou pegando aqui, por exemplo, uma curva para o gás carbônico. Ó. Eu tenho aqui o meu gráfico, que na ordenada tem pressão dada em atmosferas e tem aqui minha temperatura dada em graus Celsius. Olha aqui, ó. Eu tenho inicialmente minha região do sólido à esquerda, vapor à direita, líquido acima, ó, dentro do garfo. E agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai pegar um pontinho qualquer aqui, ó. Pronto, peguei aqui onde está a ponta do meu dedo, ó. Eu sei que a esta temperatura que está aqui embaixo, que não está indicada, a esta pressão que não está aqui indicada, eu sei então que o meu gás carbônico encontra-se no estado de vapor. Caso eu consiga manter minha temperatura constante e vai reduzindo a temperatura gradativamente, ó, reduz, 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 num dado momento eu tenho esse vapor passando diretamente para o estado sólido, tendo aí uma sublimação ou ressublimação, dependendo do autor. Tranquilo? Voltando para o mesmo pontinho, aproximado pelo menos, ó. Caso eu mantenha a temperatura constante e aumente a minha pressão, eu vou aumentando a pressão, ó, aumenta, 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 aumenta. É possível, então, que esse gás carbônico ele passe para o estado líquido. Tá? E aí você pode brincar aqui, ó, variando pressão e temperatura, para que você possa saber, você possa analisar o comportamento desse gás carbônico. Esse gás carbônico solidificado, se eu não me engano, acho que ele é vendido ali no centro da cidade, cara, a uns menos 80 graus Celsius. Hoje em dia é proibido você vender o picolé com gelo seco. Por quê? Porque a molecada, tá, dá para ver pela minha idade, velho, careca, gordo aqui, a gente ainda comprava o picolé lá na rua, no isoporzinho, aí saía aquilo duro até dizer chega, vira e mexe alguém quebrava o dente, ela dava um mordidão e quebrava um pedaço de dente, porque aquilo era muito duro, e podia ser pior, pelo menos em termos de dor, porque você às vezes colocava a boca ali, a criança lá, picolé, picolé, botava a boca, amigo, aí daqui a pouco tá você puxando picolé, os lábios agarrados ali, porque o picolé congelava a tua saliva, aí tá lá você puxando, daqui a pouco puxava, saía a pele, saía sangue, entendeu? Ah, graça aquilo ali, tá? Não é à toa que foi proibido, tá? E ao lado aqui temos um gráfico que é a curva de aquecimento, o diagrama de fase da água. Tá aqui, ó, de novo, ó.
pressão em atmosferas, temperatura em graus Celsius. Perceba que eu tenho a mesma situação. À esquerda, sólido, à direita, eu tenho vapor e eu tenho em cima o meu líquido. Eu não vou discutir aqui a questão de gás, eu não vou discutir ponto crítico nem nada do gênero, porque não está dentro do nosso programa, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas, enfim, no caso específico da água, eu gosto do exemplo água por quê? Porque é o que a gente mais vê por aí. A gente poderia pegar aqui, por exemplo, ó, 100 graus Celsius, pressão de uma atmosfera. Aí vem aqui, ó, tec, 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 para seja para o lado, ó. Aí você identifica aqui o meu 0 graus Celsius, para seja mais um pouquinho, e aí você identifica aqui, ó, o meu 100 graus Celsius. Deixa eu usar aqui a minha seringuinha aqui para me apoiar. Ih, rapaz, a bichinha some, que desgraça. Enfim, vai o dedo, ó, o dedo acho que vai. Pera aí, ó, pronto, ó. Tá aqui, ó. Eu identifico aqui, ó, 0 graus Celsius, identifico aqui, ó, 100 graus Celsius. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos a uma hipótese. Eu vou aumentar a pressão. Aumentei um pouquinho a pressão. Perceba que aqui, ó, a minha curva entre o sólido e o líquido, ou seja, a minha curva de fusão aqui, ela vai andar um pouquinho para a esquerda. Então, o que acontece? Quando eu aumento a pressão, eu diminuo a temperatura de fusão. Ao mesmo tempo que a minha curva aqui, ó, entre o líquido e o vapor, qual é o nomezinho mesmo, hein? Vaporização, isso. Ou seja, eu tenho aqui, ó, a minha curva de vaporização também um pouquinho para a direita. Então, quando eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura de ebulição. E a partir daqui você tem vários exemplos que você pode analisar por aí. Por exemplo, você tem lá uma panela de pressão. Você vai lá utilizar a panela de pressão para fazer o seu feijão. E aí você pode até se perguntar, para que tu vai gastar dinheiro comprando uma panela, se você pode cozinhar feijão até numa panela comum? Simples, porque com uma panela de pressão você vai cozinhar mais rápido. Mas por que com uma panela de pressão você vai cozinhar mais rápido? Porque a pressão interna da panela é maior, tá? A pressão vai dificultar a ebulição da água. Então você, numa panela de pressão, você chega a evaporar a água ali entrar em ebulição, desculpa, 120, 125 graus. Com a temperatura mais alta, você tem um fluxo de energia térmica mais intenso, você acaba cozinhando esse fogão mais rápido. Claro que aí você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, você acabou de fazer o seu feijão, beleza. Você foi lá e apagou o fogo. Aí está na parte superior, né, aquela válvula de segurança, e a bichinha para. Aí você pensa o quê? Já posso abrir a panela. Aí lá vai você, ainda mais quando é adolescente, que é um bichinho paciente, aí coloca lá em cima da pia, aí você dá aquela mexidinha para abrir, aí tá cravado, ela vai você dar uma porrada em cima da tampa, aí você abaixa. Aí você pensa, lá dentro a temperatura estava acima de 100 consideravelmente, mas estava tranquilo porque a pressão estava alta. Quando você bateu na tampa e a tampa desceu, você simplesmente diminuiu a pressão interna. Quando você diminuiu a pressão interna, você também diminuiu a temperatura de ebulição. Quando você diminui a temperatura de ebulição, você tem um líquido ali dentro que está acima da temperatura de ebulição. Consequentemente, vai voar feijão para tudo quanto é lado, com sorte não pega em você. Ou seja, da próxima vez você faz o quê? Pega a sua panela, deixa essa panela quieta um tempo, coloca ela em cima da pia, esquece dela um pouquinho. Por quê? Quando aquilo ali estiver abaixo de 100 graus Celsius, está segura. Você vai lá, abre, tranquilo, que até mais evaporar mais um pouquinho ali para engrossar o caldo do feijão e está tudo certo. Vamos continuar aqui agora. Pronto, ó, a gente vai analisar aqui agora a mudança de fase, pegando como exemplo a glicerina utilizada para sabonete. Aqui em cima está aqui uma panelinha. Você coloca ali sua glicerina, derrete lindamente a sua glicerina, coloca ali tudo que você tem que colocar para o seu sabonete.
Nesse amarelinho aí, se eu não me engano, eu acho que eu botei óleo de copaíba, um pouquinho de corante amarelo de leve com essência de camomila. E aí você vai, coloca na forminha e deixa depois lá quietinho. Na prática, olha o que eu fiz. Para não perder essência, principalmente, tá? Por mais que eu coloque isso aí por último, eu tenho que trabalhar com essa glicerina aí, ó, muito pouco acima da minha temperatura de fusão. Então, eu coloco lá de preferência oh meu Deus, no fogãozinho de indução, onde você controla a temperatura, tá? Isso aí pode botar uns 60 graus Celsius que ele já derrete numa boa. Tá? Você vai manter aquilo ali um pouquinho acima da temperatura de fusão. Pegou, derreteu, mexeu, colocou tudo que você tinha que colocar, já misturou, aí você coloca na forminha. Na forminha, o que vai acontecer? Você vai colocar ali um líquido, sendo que esse líquido, ao ser resfriado, ele começa a se solidificar. E aí ele vai acabar solidificando com a forma da forma. A gente tem que tomar cuidado porque, como eu tenho aqui um material emborrachado, esse emborrachado ele é isolante térmico. Ou seja, ele vai solidificar de cima para baixo. Então, o que acaba acontecendo? Ele vai solidificar a camada aqui de cima. Se você for uma pessoa afobada, ó, vai catucar. Parece até que já está sequinho. Aí você vai lá, pega a forminha, plec, e tira. No caso aqui é um vestidinho de menina. Quando você tira, ainda está toda úmida por dentro, você perde ali o teu sabonete. Ou seja, o ideal é você colocar essa forminha aí, esquece ela por algumas horas, depois você vai lá e tira. E aí você consegue ter esse monte de coisinhas aqui, você vai brincando, ó. Forma de noiva, forma de pudim da minha mulher, sabonete de Homem-Aranha, esse coraçãozinho. Aqui do lado é outro, esse aqui é de hortelã, tá aqui uns folhantes de hortelã, tá? Tá vendo aqui, ó? Essência de hortelã ficou uma graça também esse aí. Pronto. Pegando aqui rapidamente três exemplos, tá? Dentro da natureza. E aí a gente vai lidar até com a outra variável, que é a saturação do ar. Como assim a saturação do ar? Por exemplo, para poder filmar isso aqui agora, para não ficar com a minha careca lustrada, brilhando e incomodando quem está olhando, eu peguei e liguei o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele não simplesmente, não só diminui a temperatura, ele também dá uma ressecada no ar. Ou seja, ele vai facilitar a evaporação do meu suor. Facilitando a evaporação do meu suor, eu consigo ficar aqui um pouco mais apresentável, tá? E para que eu quero saber isso no meu cotidiano? Por exemplo, eu tenho aqui a foto de um riachinho, tá? Perceba que eu tenho tudo arborizado em volta e é um riachinho pequenininho. Eu vou garantir para vocês, o seguinte: se você não tiver essa vegetação toda em volta, só que estava seca já era muito tempo. Porque, bem ou mal, essa vegetação, ela mantém esse local úmido em função da evapotranspiração. Você acaba tendo aqui um local saturado, é um local frio, tá? Isso aqui é na serra. E aí você tem um córrego que se sustenta durante o ano com a sua aguinha alimentando sei lá quantos quilômetros. Na Floresta Tijuca, por exemplo, tá? Estou pegando aqui duas fotos da Floresta Tijuca, percebam, eu tenho aqui um local que a priori é arborizado, correto? Só que tem uma coisa, tem uma montanha aqui no fundo. Eu vou pegar agora, eu vou ampliar essa foto. Peguei esse detalhe, pum, tá aqui em cima. Percebam, ó, que tem água escorrendo aqui, tá? Boa parte dessa água que está aqui é água de condensação. Perceba aqui embaixo, tá tudo arborizado, tá? Mas aqui em cima, no máximo, tu tem uma árvorezinha seca. Por quê? Porque os escrotos, tá? Não tem nome melhor para isso, colocaram fogo em tudo, queimaram todas as árvores do local e agora ali você tem basicamente mato seco. Antigamente, escorria água da montanha o tempo todo. Era o tempo todo escorrendo água dessa montanha. Essa água que escorria dali o ano todo alimentava pequenos córregos por aqui, tinha até piscina de água natural. Hoje em dia, em algumas épocas do ano, esses córregos simplesmente não existem mais. Quando existem, estão pequenininhos
e as piscinas de água natural simplesmente deixaram de existir. Tudo porque arrancaram as árvores, ou seja, a água que deveria estar lá não está mais. Então você acaba influenciando em todo o ambiente. Pronto, no próximo momento aqui o que nós temos? A gente vai falar rapidinho aqui sobre o frio por evaporação. No caso do frio por evaporação, estou pegando aqui 3 exemplos. Vamos começar aqui pelo Barney, porque o Barney é fofinho. Tá aqui, ó, o Barney. Esse aqui é o Barney, para quem não conhece. Essa aqui embaixo é a Cami, que é uma gatinha, melhor amiga do Barney. Eles estão ali dormindo com umas toalhinhas no chão, estão encolhidinhos no inverno. Barney está até de casaquinho. E percebam que o Barney está encolhidinho. O Barney, por sua vez, pouquinho antes da foto, estava aqui com um focinho enfiado no meio dos pelos da Cami, de tal forma que, quando está muito frio, ele, além de se autoenvolver, ele simplesmente evita a troca térmica através da respiração fazendo isso, além de reduzir a sua superfície de contato com o meio ambiente. Aí você olha e se pergunta, como assim? Para você entender melhor, vamos fazer o contrário, vamos falar do verão. Barney quer correr, pular e brincar, mas por sua vez, cachorro não tem glândula sudorípara. Então, como se dá a troca térmica para que você tenha aí o arrefecimento do Barney? Ué, o Barney respira com esse focinho preto dele aí. O ar entra. Pau, pulmão. Nisso que o teu ar entrou para o pulmão, você tem ali uma troca gasosa. Barney coloca partículas para fora. Ou seja, você tem um resfriamento por frio por evaporação dentro do pulmão do Barney, além das trocas térmicas com o focinho. Tá? Em compensação, os seres humanos, vamos pegar 3 aqui que não são fofinhos igual ao Barney, tá? Temos aqui o João, o Roberto e o Julien, tá? Só você olhar, olha aqui, ó, para a testa do João ó, brilhando, olha para a testa do Roberto, ó, brilhando. Por que essas testas estão brilhando? Simples, porque o sistema de termorregulação deles estava afetado. Como assim o sistema de termorregulação estava afetado? Ué, eles estão num ambiente muito úmido, o suor tem dificuldade em evaporar. Quando o suor não evapora, ele inicialmente brilha no teu rosto, no teu corpo, depois ele escorre, caso o sistema continue quente. Aqui está numa situação que nem está tão ruim. Ó. Se você olhar para cá, ó, você tem aqui uma água escura e você tem aqui uma água mais barrenta. Essa aqui é o encontro do Rio Negro e do Rio Solimões, tá? Formando ali o Rio Amazonas. Aqui, ó, olhou para os dois? Perfeito. Quando esse barco for um pouquinho mais para lá, o suor da galera passou a escorrer. Por quê? Porque essa água escura, essa água barrenta que está aqui, essa água é uma água fria, o ambiente aqui não é tão ruim, mas quando você passa para o lado da água quente e se afasta um pouco, você sente um pouco mais, não só essa umidade, porque a taxa de evaporação é maior, como também a temperatura é um pouquinho maior. Encerrando esse quadro agora, a gente vai fazer uma análise básica aqui do filtrinho de barro, que é o melhor filtro que tem. Está aqui a parte interna do filtro, barro, parte externa, barro. Aí você se pergunta, nossa, barro. Mas por que barro? Por que a água do filtro de barro está sempre fresca? Porque quando você pega ali um vasinho de planta de barro, com uma planta que foi molhada, por exemplo, ontem à noite, você vê que esse barro está fresco. Por quê? As paredes internas desse filtro de barro, essas paredes absorvem o barro, tá? E lentamente essa água vai evaporando. Conforme essa água vai evaporando, você tem aquelas partículas mais agitadas que vão saindo e isso diminui a agitação térmica média das moléculas que ficam. Consequentemente, a temperatura é menor, porque a temperatura, lembra, ela está associada à agitação molecular. Pronto, a gente encerra agora, só fazendo aqui uma última visualização de alguns ambientes.
Perceba, ó, eu tenho aqui uma paisagem. Nessa paisagem, perceba que você não consegue ver o fundo aqui, ó. Você vê aqui a beirinha, você vê perto, mas você não vê lá embaixo. Resumindo, está chovendo, tá? O ambiente aqui ele está extremamente úmido, tá? E à noite, como isso aparece? Eu estou olhando essa mesma paisagem aí, sei lá, uma hora depois no máximo. Eu tenho aqui agora, ó, lâmpadas. Deixa eu tirar isso aqui da. Como é que eu tiro isso? Meu Deus, não tiro da apresentação. Ó, se você, ó, tá aqui uma lâmpada, ó, tá vendo aqui, ó? Tem um monte de luz em volta. Você vê aqui, ó, um espalhamentozinho de luz em volta da lâmpada. Aqui. E esse mesmo efeito à distância aparece com tudo embaçado. No caso aqui, simplesmente tem o que na atmosfera? Tem aqui muito vapor de água. Tá legal? Enfim, não deixem de ver, eu coloquei dois videozinhos bem curtos ali, um de regelo e um de com evaporação forçada. Só na evaporação forçada eu pego a seringuinha, coloco na cara do gol, ou desculpa, na cara do gol, em frente à câmera, puxo, entre em evaporação imediatamente. O gelo, eu só peguei a pedrinha, apertei, soltei e mostrei que ela fica agarradinha. Pronto, gravação rápida, só para a gente demonstrar aqui, depois a gente explica com calma. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui água dentro da seringa, tá? Vou até aproximar mais aqui da câmera. Tá vendo, ó? Vou puxar o êmbolo da seringa, seringuinha comum aqui, ó. Puxei. Olha o que acontece lá dentro. Pronto. Água entrou em ebulição. Voltou. Vou aproximar mais. Ó, olha a bolinha, olha a bolinha. Entrou em ebulição. E, ó, temperatura ambiente, tranquilo, não queima ninguém. Ó, 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 na minha própria mão. Se tivesse quente, estava me queimando. Ele tá a pandemia e esterilizar a mão. Pronto, além do experimento maneiro de regelo que tem lá, ó. Tô pegando aqui duas pedrinhas aqui, ó. Na bacia, peguei as duas, ó. Aperta, 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 aperta. Aqui, ó. Tô forçando aqui a mudança de fase, tá fundindo. Soltei. E uma está agarrada na outra. Posso pegar agora uma terceira pedra, junto aqui, ó. Vem, aperta tudo junto. Soltou. Pronto. Tá tudo agarrado agora.